Oi, bom dia, tudo bem com você? Com o fim de ano se aproximando, os consumidores brasileiros mais atentos já começam a fazer as contas dos impostos que vão precisar ser pagos no início de 2022. Um deles é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e motoristas que têm carros emplacados em Minas Gerais devem pagar um IPVA mais caro em até 30%. Daqui a pouco você vai ver os detalhes. E ainda hoje? Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que durante a pandemia, o número de atendimentos de crianças, adolescentes e idosos vítimas de acidentes domésticos teve aumento de mais de 110%. Atlético Mineiro enfrenta o Grêmio em partida adiada da 19ª rodada nesta quarta-feira no Mineirão. Mega Sena sorteia hoje prêmio acumulado em 65 milhões de reais. E parecer final da comissão processante opina pela cassação de mandato do vereador Marquim das Bananas. É agora, no seu telejornal da Hora do Almoço, que está no ar. Com o fim de ano se aproximando, os consumidores brasileiros mais atentos já começaram a fazer as contas dos impostos que vão ser precisos pagar no início de 2022. Um deles é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. E os motoristas que têm carros emplacados em Minas Gerais devem pagar o IPVA mais caro em até 30% na comparação com o valor que foi pago neste ano. Um levantamento feito sobre o preço dos 10 carros mais vendidos do país, considerando o valor praticado na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas no mês de novembro, mostra que a diferença entre o IPVA a ser pago em janeiro de 2022 e o imposto que foi pago em janeiro deste ano varia entre 14% e 27%, dependendo do modelo do veículo. E olha só, acidentes domésticos mais que dobraram na pandemia, segundo o Ministério da Saúde. Uma pesquisa do próprio Ministério da Saúde aponta que durante a pandemia da Covid-19, o número de atendimentos de crianças, adolescentes e idosos vítimas de acidentes domésticos teve aumento de mais de 110%. A mamãe Milene levou um susto com esse tombo do filho de 1 ano e 10 meses. O flagrante foi feito pelo cinegrafista Diego Braga quando fazíamos uma reportagem sobre planejamento familiar. E ainda bem que foi só susto mesmo, o Matheus não teve nada. As quedas podem ser comuns na infância, mas na pandemia aumentaram. As crianças, elas não conhecem o mundo como nós adultos, então elas têm um pensamento fantasioso de que aquilo não é perigoso. Há uma grande dificuldade a criança discernir, né, o que é perigoso e o que não é. E, ao mesmo tempo, a parte motora da criança ainda é imatura. As crianças não têm o mesmo equilíbrio, a mesma força, o gerenciamento dos movimentos ainda é imaturo. E isso favorece os pequenos traumas. Mas é preciso que os pais fiquem atentos aos traumas sofridos pelos filhos, mesmo que pareçam inofensivos. Primeiramente, a gente observa o mecanismo de queda. Quando a criança tropeça, ou a criança está simplesmente andando, do famoso do nada cai, você nem vê o que aconteceu, né? Um desequilíbrio mesmo postural, e ela cai da mesma altura dela no chão, mas não colide com a cabeça em nenhuma quina, nenhuma ponta, nenhum objeto pontiagudo, e logo após essa queda, os pais observam que a criança está se movimentando espontaneamente, né, pegando objetos ou andando normalmente, que a criança compreende o que é dito, sorri, fala, reage de forma habitual, né, a um comando, e que a criança está com os olhos abertos de forma espontânea. Esse tipo de queda é classificado como um TCE leve, que é traumatismo crânioencefálico, essa abreviatura, e de baixo risco. Nesses casos, a criança deve ser observada nas primeiras 48 horas depois da queda, com relação a vômitos, desmaios, alteração do comportamento, alteração dos movimentos, irritabilidade. Às vezes a gente não tem informação de galo e é grave, tem, também não é grave, tá?
não tem uma correlação com isso. A gente pode colocar gelo nesse local para amenizar a dor. A criança pode ser medicada com analgésicos, como paracetamol ou ibuprofeno. No caso do Matheus, a queda não foi da própria altura. Quando o trauma for maior, o cuidado deve ser redobrado, porque mesmo sem sinais externos, o atendimento médico de urgência pode ser necessário. Ela caiu de ponta cabeça, então a gente nem observa um movimento dos braços de apoio no solo. E também quando há um tipo de queda desse mesmo mecanismo e há uma colisão com, por exemplo, a quina da mesa, né? Então, nesse caso, o mecanismo já é um mecanismo mais arriscado. Vamos observar se a criança vai apresentar vômito, desmaio, choro inconsolável ou choro que demora para... você consola, você consegue contornar, mas a criança volta a chorar em breve, rapidamente ali. Se a criança não está abrindo o olho espontaneamente, só quando você chama, se a criança tem algum movimento anormal dos braços ou das pernas, não consegue executar algum movimento, é importantíssimo levar imediatamente ao serviço de saúde. Muito cuidado então, né? Ainda hoje aqui no 30 Minutos tem o Atlético, porque o Galo enfrenta o Grêmio em partida adiada pela 19ª rodada nesta quarta-feira no Mineirão. E Mega Sena sorteia hoje prêmio acumulado em 65 milhões de reais. Agora são 11h37, eu volto já. Pela Série A do Brasileirão, o Atlético Mineiro enfrenta o Grêmio em partida adiada da 19ª rodada nesta quarta-feira no Mineirão. Esse jogo acontece às 9h. O time de Cuca quer virar a chave após a derrota diante do Flamengo na rodada passada e seguir em busca do título. Mariano diz esperar uma partida nada fácil diante de um adversário que luta contra a possibilidade de rebaixamento. Um jogo difícil. Mesmo a gente sabendo a situação do Grêmio hoje, mas sabemos também da história do Grêmio. Com certeza eles vão querer dificultar o jogo aqui. Estamos preparados também. O jogador ainda falou sobre a vantagem de ter jogos seguidos em casa, uma vez que fora de seus domínios o time alvinegro vem de 2 derrotas e 2 empates. Somos líderes e se somos líderes hoje é pelos resultados não só dentro de casa, como fora de casa também. Temos 2 derrotas e 2 empates fora de casa. E dentro de casa a gente está fazendo uma campanha muito boa. Então, creio que estamos no caminho certo. Claro que um jogo ou outro podemos não ganhar, que é do futebol, pode acontecer. Mas estamos focados, como eu falei, estamos bem concentrados para esse jogo do Grêmio. E em busca do nosso objetivo, com o apoio da nossa torcida, eu creio que vamos fazer um grande resultado. Questionada ainda sobre a derrota para o Flamengo na rodada passada, Mariano afirmou que agora é virar a chave e seguir em frente. Hoje a gente já tem que virar a chave para o Grêmio, que é o nosso próximo adversário. O Flamengo já passou, esse jogo não volta mais. Então a gente tem que pensar para frente. Temos uma vantagem do segundo colocado, que hoje, se não me engano, é o Palmeiras, bola para frente. Agora temos o Grêmio, então nossa cabeça tá no Grêmio. Como eu falei, com o apoio da nossa torcida, vamos jogar em casa e estamos nos preparando para esse jogo e em busca do nosso objetivo, que são os 3 pontos. Será que esse jogo o Galo ganha? Vamos ver. Agora a gente muda de assunto porque a Mega Sena sorteia nesta quarta-feira um prêmio acumulado em 65 milhões de reais. As 6 dezenas do concurso 2.425 serão sorteadas a partir das 8h no espaço Loterias Caixa, que é localizado no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 7h de hoje nas caixas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou também pela internet. A aposta simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Pensa só, você tá aí ganhar 65 milhões de reais. É bom demais, né?
A gente faz uma pausa rápida aqui no 30 Minutos e daqui a pouco você vai conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira. E parecer final da comissão processante opina pela cassação de mandato do vereador Marquinhos das Bananas. 11h43. A gente volta já. Seguindo agora com 30 Minutos, o parecer final da comissão processante instaurada para apurar a suposta quebra de decoro parlamentar do vereador Marcos Antônio Rodrigues, o Marquinhos das Bananas, opinou pela cassação de mandato. O vereador foi acusado por uma ex-assessora parlamentar que ele teria cometido abuso sexual. Está agendada para esta quinta-feira, amanhã, o início da sessão de julgamento do caso pelo Legislativo patense. De acordo com o que foi apurado, durante as oitivas com os envolvidos e testemunhas, a ex-assessora declarou que começou a sofrer assédios desde a campanha eleitoral, mas que os atos teriam se intensificado após o início do mandato, quando passou a trabalhar com o vereador. Em outro ponto, a mulher afirmou que, como se negava, o vereador a tratava mal na frente de outras pessoas, colocava dúvidas sobre sua permanência no cargo e fazia grande pressão psicológica para que ela cedesse às investidas. Em seu depoimento, o vereador afirmou que, abre aspas, houve um relacionamento amoroso afetivo entre os dois no início de sua campanha, entre outubro e novembro de 2020, e que tal envolvimento não teria continuado após o dia 1º de janeiro deste ano, quando então ele tomou posse para o mandato. Afirma ainda que no início se apaixonou pela denunciante e que estaria sendo correspondido. Todavia, alegou que jamais houve relação sexual. Fecha aspas. O parlamentar também disse que a então assessora, abre aspas, tirava a roupa para ele e tentava seduzi-lo. Porém, o mesmo não teve interesse. Por outro lado, aduz que foi ao motel com ela por 2 vezes, uma em outubro de 2020 e a outra no dia 28 de fevereiro de 2021, quando o vereador, ao deixá-la em casa, lhe deu R$500. Fecha aspas, declarou Marquinhos das Bananas. Em sua versão sobre estes episódios, Marcos Antônio disse ainda que, abre aspas, teria ido ao motel com ela, pois teria ficado com dó após a denunciante lhe ter pedido para arrumar um homem para ela, porém reitera que não houve relação sexual entre eles. Fecha aspas. A comissão processante entendeu que, abre aspas, vistos sob a luz de todo o conteúdo dos autos, demonstram que a ex-assessora estava, de fato, sob grande pressão, ficando claro ainda que o parlamentar usou de sua posição de poder e se aproveitou da hipossuficiência da vítima na relação empregatícia para constrangê-la com conotação sexual, o que certamente não é compatível com a dignidade da casa e com a postura que se espera de um representante do povo, fecha aspas, diz o texto. O parecer finaliza confirmando que, devido aos fatos apurados em todo o conteúdo do processo administrativo, a comissão processante opina pela cassação do mandato do vereador Marcos Antônio Rodrigues. E todos os detalhes desse fato você confere aqui na NTV. A gente muda de assunto porque agora é hora da previsão do tempo para esta quarta e quinta-feira. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? De acordo com o IMET, estão previstas pancadas de chuvas isoladas, que podem ocorrer no final da tarde e início da noite. A temperatura máxima em Patos de Minas pode chegar nesta quarta-feira aos 31 graus, e para a quinta deve variar entre 20 e 32 graus. E em Presidente Olegário vai de 20 a 31 graus. Em Lagamar, mínima de 21 e máxima de 33 para esta quinta-feira. Em Cruzeiro da Fortaleza, variação de 20 a 31 graus. E em Vazante, os termômetros devem registrar máxima de 33 graus. Daqui a pouco tem o programa Gui Boaventura aqui na NTV. E na última parte do 30 Minutos, como está a família vítima de um grave acidente na MGC 354. Nós voltamos em 3 minutos.
Em outubro do ano passado, nós acompanhamos o resgate de 5 pessoas, vítimas de um acidente grave que aconteceu na MGC 354. Um ano após o ocorrido, a família ainda lida com as sequelas e consequências do que sofreram. O acidente aconteceu na madrugada do dia 4 de outubro de 2020. Os 2 veículos de passeio bateram de frente na MGC 354, próximo à Ponte 3 Barras, em Presidente Olegário. O trânsito ficou interrompido por cerca de 40 minutos. Os 3 ocupantes da Paraty, Antônio da Silva, Mercedes Dias e a filha do casal, Ana Gabriela, ficaram gravemente feridos. O casal ficou preso às ferragens e foi preciso usar um desencarcerador para retirá-los. Uma testemunha informou que a motorista do veículo Vectra, com placas de Patos de Minas, tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido e acertou em cheio a Paraty. Todos os envolvidos foram levados para o Agarrad na época. 1 ano e 1 mês depois do acidente, Antônio, Mercedes e Ana Gabriela relembram o que passaram no dia e durante o tempo de recuperação. Eu recordo que eu fiquei lá preso, eles me tirou para o porta-malas, tá? E me sungou, passou por cima do banco e tirou o porta-mala, porque estava ruim de sair do lado, né? E assim eu lembro de ver, e a hora que eu estava sentado, sentindo dor demais no peito, mas a perna, enquanto eu estava quietinho, não tinha dor não, mas a hora que mexeu a primeira vez em diante... Eu lembro da fumaça saindo do carro, eu estava vendo meu pai e a minha mãe, a polícia, o SAMU. Do acidente eu não lembro quase nada, eu vi o que estava acontecendo em volta, só porque escutava, só porque não via, sabe? Porque até hoje eu ainda faço fisioterapia, é difícil. Os 3 tiveram fraturas nas pernas que ainda deixam sequelas. Antônio ainda sente dores ao caminhar. Mercedes, que teve ainda fraturas no rosto, passou por 13 cirurgias, a última delas há 3 meses. Ana Gabriela perdeu o movimento de uma das mãos e precisou reaprender a escrever com a outra. Foram 75 dias longe de casa em recuperação, sem poderem caminhar e sem saber como fariam para arcar com as despesas de casa e dos tratamentos. Você tem que comprar remédio, igual eu tenho que pagar a professora para ela, porque se eu não pagar, se ela não sabia de nada, ela ia começar as escolas analfabeta de tudo, porque ela teve que adaptar e escrever tudo com a outra mão. Mas, mesmo com tudo que passaram e ainda passam, depois do acidente, ainda há um sentimento de gratidão. É tudo complicado para nós, de saúde, situação financeira também apertou demais para nós, que nós não teve ajuda de nada, né? Nem a mulher, nem o INSS não conseguiu receber ainda. Aí para nós não foi fácil, não. Mas graças a Deus passou, né? Deus ajudando, vai conseguir ainda de novo, né? Tem que agradecer muito o Corpo de Bombeiro, o SAMU, a polícia rodoviária, a polícia militar aqui, que inclusive veio até visitar nós, a prefeitura que também, o hospital que também auxiliou também lá no acidente, sabe? Eu tenho que agradecer também que eu precisei de sangue, eu fui uma das pessoas que mais teve doador de sangue no Hemominas até hoje, sabe? Eu tenho que agradecer a minha família, que graças a Deus, que é uma família que é poucos que tem. E hoje, quarta-feira, é dia de Espaço Feminino. E hoje, quem está no comando sou eu. Olha só. Segura que hoje é quarta-feira e no programa Espaço Feminino vamos falar sobre tatuagens. Você certamente conhece alguém que tem um desenho gravado na pele. Ou você é quem tem uma tatu, usadas para marcar um momento importante, fazer uma homenagem ou simplesmente embelezar o corpo. E nesta edição tem uma receita de quinoa para você fazer aí na sua casa, viu? Vamos também ver como está a produção da Mônica Camargo, a vencedora do Você Linda. E tem muito mais. É hoje, 18 horas, ao vivo. Eu espero por você.
Nosso encontro marcado, então, viu? 30 minutos de hoje fica por aqui. Eu volto mais tarde, às 18 horas, mas amanhã, às 11h30 da manhã, eu e você temos um encontro marcado. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Fique agora com ele, que está de volta. Boa tarde, Gui Boaventura. Olá, Matheus. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo certo. Descansado, pronto para voltar ao batente? Estou sempre pronto. Gosto assim. Assim é bom. Gui Boaventura, hoje é dia 3 de novembro e nós temos aí uma decisão. Primeiro, a mando do Estado, o município coincidiu ali com a vontade do Estado, acabou decretando a volta obrigatória da volta às aulas presenciais em sua totalidade, apenas aí com algumas liberdades, como crianças, jovens que possuem algum tipo de impossibilidade de retornar. Mas, Gui, pensando friamente, nós estamos aí há um mês e alguns dias para que se termine o ano letivo. Será que agora realmente era a hora de se ter esse retorno presencial? Olha, eu não sei como avaliar isso, mas eu tenho uma opinião a respeito dessa questão do aluno fora da escola. Nós vimos que não, do jeito que foi implantado, funcionou bem o ensino à distância para os cursos superiores. Não funcionou tão bem para os cursos primário e etc. O início dos estudos. Então, eu acho que o aluno tem que ir para a sala de aula. Está faltando aí 2 meses, são 2 meses. 2 meses. Qual o percentual que é 2 meses num ano letivo? Nós temos quantos meses que compõem um ano letivo? 8 meses? Aproximadamente. Então, nós temos aí um percentual de aproximadamente 25%. De 2 meses. Então, tem que se aproveitar isso aí, porque são 2 meses que o aluno perde na sua vida. Não sei como olhar isso aí de outro lado. O que eu imagino, viu, Matheus, é que todo mundo fala assim, mas meu filho vai estudar só 2 meses, devia deixar para o ano que vem. Por quê? Porque tem a questão de férias, e etc, etc, etc. Então, eu acho que o adulto questiona muito mais olhando pelo seu lado do que pelo lado da criança, pelo lado do estudante. Eu, na minha opinião, tenho que ir para a sala de aula, independente da gente estar mas é só a minha opinião, tá? É só a minha opinião, eu quero deixar claro isso aqui, que eu não sou a favor e nem contra nada, porque eu acho que isso tem que ser definido tecnicamente. Agora, é só a minha opinião, e é uma opinião de apenas um observador, né? A criança tem que estar na escola, né? Mas eu queria falar a respeito de uma coisa que é bom a gente pensar daqui para frente. Essa questão do ensino à distância é uma realidade no mundo, hein? Isso só não vai funcionar agora de imediato, porque ainda estamos no meio de um furacão, no olho de um furacão. Mas você pode ter certeza que os especialistas em ensino no mundo já estão estudando formas para que esse ensino à distância seja como atividade principal no ensino, na educação, ou como atividade paralela ou de reforço, como queira chamar, para ser implantado no mundo. Isso é uma realidade. Você pode ter certeza absoluta que isso é uma realidade. Nós vamos ter, num futuro bem próximo, o ensino à distância com muito mais eficiência, de uma forma muito mais eficaz do que nós tivemos até aqui e estamos tendo hoje. Porque especialistas vão se debruçar sobre isso e vão estudar sobre isso. E até no ensino primário, né, para criança, no ensino para criança, é primário mesmo, né? Sim. Porque Os anos iniciais. Na minha época era grupo, depois ginásio, depois não sei, não existe mais nada disso, né? Os anos iniciais. É primário e secundário. Então, eu acho que esses anos, como você disse, iniciais, estarão também nesse bojo de estudos
para as pessoas. Mas, na minha opinião, a criança, por exemplo, para aprender remoto, tem que ter um suporte. Um monitor, né? Sim. Tem que ter um monitor ou coisa que o valha, não sei como é que vai fazer isso. E aí, essa questão do ensino primário vai se perdendo também, porque a criança necessita desse contato com outras crianças para a questão de socialização, né? É tão tratado, é tão falado isso aí nas creches, na coisa que isso é necessário para ter uma socialização dessas crianças. Então, mas eu acho que vai mudar, viu, Matheus? Eu acho que muita coisa deve mudar daqui para frente em relação ao ensino. Acho que a gente vai evoluir muito, sabe? Várias experiências foram feitas nesse período aí de pandemia. Então, na minha opinião, nós teremos uma evolução bacana aí daqui para frente. Na torcida para que tenhamos suporte, muita estrutura para que tudo isso possa acontecer, principalmente nos locais onde acontece o ensino público. Gui Boaventura, acabou meu tempo aqui, mas amanhã eu estarei junto de você e com o pessoal de casa às 11h30 da manhã no 30 Minutos. Boa tarde. Aqui de novo? De novo aqui amanhã? Claro! Com você. Inclusive, eu posso fazer uma coisa? Pode. Posso? Vinícius, me dá meu telefone, por favor. Vou fazer uma coisa aqui, ó, só para quebrar o protocolo. Adriana, me tira do ar. Eu vou pro Gui, posso ir? Eu vou, ó. 1, 2, 3. Vou pra câmera do meio, hein? Tô indo aqui. Entrei. Deixa eu matar a saudade de você. Faz favor, rapaz. Tchau, gente. Até amanhã. Muito bem.